José Miguel Júdice questiona o timing da operação na Madeira e acusa a investigação de embarcar numa power trip. Pacheco Pereira acha errado que se proíba a manifestação contra a islamização da Europa. Marcos Mendes alerta para o efeito da carga fiscal portuguesa sobre o investimento estrangeiro. Neste episódio dos comentadores, com Nuno Ramos de Almeida, Pedro Tadeu e comigo, Paula Cardoso, trazemos ainda a rúbrica Papel Selado, com uma leitura de Durão Barroso do seu percurso e da política portuguesa. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos faltados a semana passada, mas a nossa vida estava um inferno e não pudemos aparecer. Vamos tentar cumprir agora melhor o nosso horário e a nossa disponibilidade ser maior para estarmos aqui convosco. Vamos começar então por um tema que dominou a atualidade durante os últimos dias, a questão da operação do Ministério Público e da Polícia Judiciária na Ilha da Madeira, que provocou a queda, irá provocar a queda do Governo Regional da Madeira, provavelmente a convocação de novas eleições, ainda não sabemos. Sobre isso, o antigo bastonário dos advogados e comentador profissional, José Miguel Júdice, resolveu pronunciar-se desta maneira. Vamos ouvir. Fazer isto desta maneira é interpretável por pessoas que conhecem estes mundos, não estou a dizer que é a minha opinião, como uma espécie de viagem de poder, power trip, do Ministério Público e ou da Judiciária, e que objetivamente é para demonstrar aos políticos fresquinhos que vão ser eleitos o que lhes pode acontecer. É uma espécie de prevenção. Eu não sei se isso é assim, nem me interessa saber se é. Mas é um lugar ingrato a ser criticado por atuar com esse maximalismo de que falou, ou não atuar por se sentir condicionado por causa do calendário eleitoral? Não é condicionado, volto a dizer a mesma coisa, porque não atuaram há 3 anos, porque não atuaram há 2, porque não atuaram há 1, porque não atuaram há 2 meses. É preciso, eu não estou a dizer que não tinha de ser hoje, mas alguém tem de explicar porque é que tinha de ser o dia 20 de janeiro, sabendo que isso ia ter influência terrível nas eleições, quando fizeram ao Torres Couto, quem vive protestos violentíssimos de pessoas responsáveis que diziam exatamente a mesma coisa. Então, nesse sentido, defenderia que no caso de António Costa e da Operação Influência esperassem pelo final deste mandato? Não é, porque a inevitabilidade as suas perguntas são sempre inteligentes, mas são tão inteligentes que eu já nem sou capaz de responder. Não consegue, claro. Claro, valha-me Deus. A questão é, qual é o momento certo? Em plena campanha eleitoral é manifestamente um momento errado. Ora bem, vamos começar por ti, Paula. O que é que achas destas declarações? Estás preocupada com o papel que a Justiça tem na política? Eu estou preocupada com esse papel, sim, mas esta power trip, para mim, não existe para prevenir os próximos, para avisá-los, não é? De que têm de ter cuidado, mas sim para preparar o terreno para os próximos. Eu não acredito em coincidências, portanto, o espalhafato das buscas aconteceu no exato dia em que a AD se preparava para apresentar na Madeira, não é, oficialmente, as listas de candidatos a deputados pela região, reforçando o circo mediático ao qual temos assistido, que tem marcado esta campanha para as legislativas das 10 de março também, portanto, juntando aqui estes 2 momentos, não é? Madeira, 10 de março, centrada aqui, a campanha está muito centrada nesta ideia de que todos os políticos são corruptos, não é? E de que há um partido que se propõe limpar Portugal dessa sujeira. Curioso é que o mesmo partido que diz que todos são os bandidos e que se compromete a acabar com eles, está a reforçar as suas fileiras com aqueles que aponta como criminosos. Isto também é muito interessante de observar. Mas focando-me aqui nas investigações que têm vindo a público, eu reafirmo uma leitura que já trouxe aqui para os comentadores, que apontam para a infiltração da extrema-direita nas polícias, e agora vemos também que está bem representada na Justiça. Eu não tenho dúvidas sobre isso, e está tão representada que até para mim já faz campanha eleitoral por um partido antidemocrático. E também, como já foi aqui referido nos comentadores, não nos esqueçamos da Operação Mãos Limpas em Itália, não é? Que abriu caminho à entrada e à afirmação da direita radical,
ao aparecimento de figuras como o Berlusconi, o Salvini, temos agora a Meloni, enfim. A questão é que das mãos limpas em Itália para o limpar Portugal, eu gostaria de encontrar aqui grandes diferenças, mas não consigo. Nuno. E é isso que me ocorre dizer. Nuno. Eu acho que, deixa-me lá tentar dizer qualquer coisa sobre este assunto, que é a primeira questão. Acho que existe corrupção em Portugal. E existe porque existe um sistema económico em que o capitalismo é um capitalismo rentista que vive ao lado das facilidades que lhe são concedidas pelo Estado. E há uma espécie de promiscuidade entre os decisores políticos e os decisores económicos. Agora, a grande questão da corrupção está, no meu ponto de vista, na total desigualdade de informação, na total desigualdade de acesso da maioria das pessoas. Estes casos e casinhos, que são casos de corrupção que têm que ser investigados, não podem nos fazer esquecer a origem desta situação. E a origem desta situação é que há gente que conhece gente, que tem círculos de influência, que influencia gente, e depois há a maior parte dos cidadãos que não têm acesso nem à transparência desses negócios, nem a poderem participar democraticamente nas escolhas. Eu não sei se o Ministério Público está a soldo do Chega. Acho que sempre que existe um problema, o Ministério Público tem que investigá-lo. Agora, o que eu sei, o que tenho visto, é que muitas vezes os problemas que o Ministério Público investiga não são problema. Isto é, há N investigações que se arrastam há dezenas de anos. Por exemplo, a Tutti Frutti demora há mais de 7 anos e a única coisa que a gente conhece são escutas que são plantadas nos órgãos de comunicação social. Do meu ponto de vista, para a justiça servir a democracia, ela devia ser para todos terem direito à justiça, isso é um aspecto, e devia ser uma justiça que funcionasse, isto é, que investigasse e se houvesse culpados ou se houvesse inocentes. O que nós vemos neste momento é que temos casos e casinhos e depois não temos o apuramento dos factos. Temos apenas, a justiça parece muitas vezes mais importada em fazer notícias e a comunicação social mais importada importa-se mais em fazer justiça. Parece que a justiça é uma justiça mediática e no caso da justiça eles limitam-se a mandar dossiês para a comunicação social. O que cria e nisso estou de acordo com a Paula, um ambiente de fim de regime, de roubalheira, que na prática vai alamear a democracia como o seu todo. Ora, para isto não acontecer, de facto tem que haver uma justiça eficiente e tem que haver uma comunicação social que faça mais do que publicar dossiês que lhes mandam para lá. De facto, eu acho que objetivamente estas últimas ações do Ministério Público ajudam o Chega. Daí a dizer que há uma infiltração do Chega no Ministério Público, acho isso um bocadinho temerário e aí não acompanho o que a Paula diz. Mas há de qualquer maneira algumas coisas que são recorrentes, já acontecem há muito tempo, desde o tempo do procurador Cunha Rodrigues, portanto nos anos 90 ou no final dos anos 90, em que, digamos, há de facto o principal problema que eu encontro em relação ao Ministério Público, além da lentidão dos processos e de alguma inabilidade processual que faz com que muitos processos estejam sujeitos a recursos porque foram cometidos erros completamente incompreensíveis do ponto de vista técnico por parte do Ministério Público, que depois tem que estar a corrigir a mão, e a mudar datas de acusações, a mudar datas, até coisas simples. Por exemplo, esta última de Sócrates, que diz que, se ele tiver razão, não é? Que o Tribunal da Relação, as juízas já não que decidiram aquilo para o levar a julgamento, que já não tinham mandato para o fazer, que entretanto tinham sido colocadas noutro sítio. Portanto, este tipo de erros que me parecem básicos, se realmente, e este é um exemplo que eu estou a dar, não foi ainda ajuizado, mas há inúmeros que a gente pode encontrar ao longo deste historial,
são coisas que também me parecem incríveis acontecer e acontecem sem qualquer penalização e arrastam os processos indefinidamente. Mas, independentemente disso, eu acho que o problema principal é, de facto, a manipulação de informação à volta de tudo o que é figuras mediáticas, não é só políticos, desde que seja alguém que apareça nos jornais e na televisão, está sujeito a um tráfico de influências de informação que me parece corrupto e que, portanto, devia ser investigado pelo próprio Ministério Público. Porque, digamos, passar informação para selecionada criteriosamente para robustecer junto à opinião pública a crença de que os suspeitos são realmente culpados dos crimes que estão a ser investigados, parece-me, de facto, um abuso em relação à democracia e ao processo democrático que devia ser impedido. Claro que um dos mecanismos para isso é a existência de um segredo de justiça que supostamente até nem existe, só existem em casos excepcionais, é o que diz a lei, mas na verdade existe sempre que o assunto realmente interessa. Eu, por mim, acho que a partir do momento em que sai uma informação de um processo para os jornais, imediatamente o segredo de justiça devia ser abolido. E se isto acontecesse, ou seja, permitindo às defesas e aos jornalistas todos, e não só alguns selecionados, acederem ao que existe no processo, verem o que lá está e fazerem o contraditório. Aqui, com esta situação, esse contraditório nunca existe, só existe numa fase já muito adiantada dos processos e quando a reputação das pessoas já está completamente arruinada. E eu tenho a certeza, dirão, mas é impossível controlar o segredo de justiça porque há muita gente a mexer nos processos e há sempre uma possibilidade de fuga. Eu tenho a certeza que se o Ministério Público, como consegue quando lhe interessa, tivesse esta limitação, ou seja, a partir do momento em que um caso chega aos jornais, o segredo de justiça é imediatamente levantado, que ele guardaria os segredos muito bem para que isso não acontecesse. E, portanto, uma parte do problema seria resolvido. Por outro lado, de facto, eu acho que o Ministério Público tem que atuar com absoluta independência em relação ao Ministério, em relação ao poder político. É ao contrário do que acontece noutros países, em que depende do governo diretamente, mas acho que, de facto, é uma boa solução ele ser completamente independente, mas tem que ter sensibilidade política. E, de facto, num período de campanha eleitoral, começar a prender políticos ou a deter políticos é objetivamente pôr em causa a credibilidade do regime. E, portanto, de facto, não percebo porque é que estas detenções não podiam ser feitas no dia 11 de março, depois das eleições. Quer dizer, não percebo. Não é? Acho que não ia prejudicar certamente o processo. Ele certamente andará anos e anos a arrastar-se por razões muito mais estúpidas do que esta da campanha eleitoral. Claro que também há, depois da parte do poder político, parece que nunca há uma data oportuna para se fazer este tipo de coisas. Mas realmente, campanha eleitoral, ou pré-campanha eleitoral como estamos, parece-me de facto uma insensibilidade enorme. Vamos mudar de assunto? Ou se calhar não, é quase a mesma coisa, não é? Pacheco Pereira está preocupado com as liberdades. Vamos ouvir. Nós estamos a ver um ambiente péssimo. Aliás, ainda hoje aqui na TVI, a questão de 2 cartazes numa manifestação pró-Palestina transformados num caso nacional. Eu lamento muito, mas eu conheço milhares de cartazes daquela natureza e devo dizer que 50% deles podem implicar um discurso daquele género. Não digo necessariamente na questão da Palestina, mas na questão das mulheres, nas questões de ataque ao sistema judicial, tudo. Quer dizer, vamos lá ter um bocado de bom senso. A liberdade implica este tipo de excessos. Como, aliás, a pretexto disso, eu devo dizer que acho errado proibir a manifestação daqueles grupos contra a islamização da Europa. Acho errado. Nesse ponto de vista, eu acho que, sem dúvida, aquilo é um direito de liberdade de expressão. Eu não gosto do que eles dizem, mas a minha política em matéria de liberdade de expressão é da emenda da Constituição Americana, que ela é feita para proteger aquelas opiniões que eu detesto. Ela é feita para proteger aquelas opiniões até que me enojam, se quiserem. E não é o meu julgamento sobre o que está a ser feito que os deve impedir de fazer. Portanto, e eu acho que nós temos que estar muito atentos a este ambiente censório, persecutório, que existe à direita e à esquerda. Porque isso é uma das coisas que mais fere o funcionamento da democracia. Portanto, Ora bem, volta a ti, Paulo. Então,
Achas que estamos com as liberdades ameaçadas e que esta manifestação devia ser proibida? Olha, eu tenho tanto para dizer sobre a manifestação e também sobre a questão dos cartazes, porque vou tentar falar pouco, mas acho que não vai ser fácil. Vá lá. Eu começo por esta questão que tenho das reservas em relação à opção de se trazer para manifestações com temas e reivindicações específicos, subtemas que, sendo relevantes, porque é um tema relevante, sabemos desde logo a partida que vai desviar o foco. Portanto, e foi isso que aconteceu mais uma vez. Mais ainda, quando esses subtemas são colocados nos temas que o foram. Portanto, independentemente de eu me rever ou não nessa opção, e de saber que neste caso em concreto há de facto fortes investimentos imobiliários ligados ao poder de Israel na cidade do Porto, que foi onde essa polémica dos cartazes se deu, e eu não partilho da leitura que se generalizou em relação aos mesmos, porque é disso que estamos a falar, de duas frases em concreto, numa multidão de cartazes que percorreram cerca de 20 cidades. Portanto, reduzir esta manifestação, que não era pró-Palestina, conforme disse Pacheco Pereira, mas sim a casa para viver, não é? O direito à habitação, e as frases da discórdia são: não queremos ser inquilinos de sionistas assassinos, e depois nem Haifa nem Boa Vista foi o capital sionista. Isto é o que está nos cartazes. E que depois acabaram por trazer uma série de pronunciamentos que fazem equivaler sionismo a judeu, portanto, quando não são sinónimos. O cabeça de lista do PS pelo Porto, o Francisco Assis, veio, portanto, emitir um comunicado, partindo de um pressuposto que todos os sionistas são judeus, ou melhor, que sejam judeus, nem todos os judeus são sionistas, e acho que é importante trazer aqui esta questão do sionismo, em concreto, porque nós estamos a falar de um projeto político que está na base da criação do Estado de Israel e que se apoia numa falsa ideia de libertação nacional para implementar uma ideologia de matriz colonial. Portanto, é disso que se está a falar quando se está a falar de sionismo. Obviamente estou aqui a simplificar. E o que o Francisco Assis faz, portanto, ao equivaler, porque ele mudou a frase, portanto, ele quando faz o comunicado substitui sionistas por judeus, totalmente errada, portanto acho que é interessante que ele acuse os autores dos cartazes, chamando-os de extrema esquerda, imbecil e semi-analfabeta, quando ele próprio revela desconhecer aquilo que está a criticar, pelos termos que utiliza. E depois a ignorância, para mim, é tal que ele vem defender que nada diferencia a extrema-direita, portanto, estas pessoas que fazem estes cartazes, da extrema-direita que quer promover manifestações anti-islâmicas. E isto, enfim, leva-me à segunda parte desta minha nota, porque eu acho inconcebível que se entenda que a convocatória de uma manifestação contra a presença de imigrantes no país caiba dentro de um regime democrático, respeitador dos direitos humanos. Eu acho isto inconcebível. Não partilho desta visão, que para mim legitima o discurso de ódio e os crimes de ódio. Eu considero que existe uma fronteira muito clara entre a liberdade de expressão e o delito de opinião, embora, enfim, não tenhamos esta figura na lei portuguesa. A expressão de uma opinião pode ser ilícita, se ofender outros direitos ou interesses que são dignos de proteção. Isso tem de estar muito vincado. Portanto, quando a Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, diz que não autoriza a manifestação por questões de segurança, tendo em conta a zona da cidade para a qual ela foi convocada, eu acho que deveria ser contundente e dizer que não autoriza por isto, e não por uma questão de segurança pela zona da cidade em que ela poderá ocorrer. Portanto, uma manifestação contra a islamização da Europa, para mim, claramente incita e encoraja a discriminação e por isso tem de ser proibida. Para mim é tão simples quanto isto. Nuno? Bom, várias coisas. Primeiro, eu acho que as notícias sobre os cartazes da manifestação dizem mais sobre a tentativa de liquidar a manifestação e de fazer 2 cartazes o fulcro da manifestação, do que propriamente dizem qualquer coisa sobre esses cartazes. E depois há uma operação linguística em todo o lado que faz tentar fazer equivaler coisas que não são equivalentes. Quer dizer, quando a gente diz que há uma guerra entre Israel e o Hamas, já estamos a condicionar aquilo que acontece e a lê-lo numa determinada perspectiva. Quando a gente diz que ser anti-sionista é ser antissemita, já estamos a aldrabar.
quanto mais não seja, porque os palestinianos também são semitas, não é? E aquilo que se contesta no sionismo é uma doutrina que faz que os outros habitantes da Palestina, ou quem vivia na Palestina, não tenha direito a essa terra e fundamenta um projeto colonial. É verdade que aqueles cartazes não têm nada a ver com o manifesto da manifestação, que aqueles cartazes só lateralmente têm a ver com a questão da habitação, mas a forma como foram lidos aqueles cartazes foi um duplo golpe de magia e de engano. O primeiro é resumir a manifestação àqueles cartazes. E o segundo, e responsabilizar todos os manifestantes por aqueles cartazes. Sendo que, naquelas manifestações, na anterior havia um cartaz, matem os ricos. E, digamos, a partir desse momento, não se pode dizer que toda a plataforma, todos os manifestantes, estão favoráveis para resolver o problema da injustiça social, liquidarem os ricos. Portanto, quer dizer, este é o primeiro. E a segunda é fazer que qualquer crítica que se faça ao Estado de Israel seja obrigatoriamente uma coisa criminosa. Não se pode dizer que o Estado de Israel liquida e pratica um genocídio porque se está a ser anti-judeu. E esse cara está-se a ser nazi. Ora, o Estado de Israel comporta-se de uma forma que deve e pode ser criticada. Sobre a questão da manifestação, eu tenho muitas dúvidas que a Câmara possa autorizar ou deixar de autorizar manifestações. As manifestações estão enquadradas num preceito constitucional em que não carecem de autorização. O que significa que mandar para a Câmara é como mandar para uma caixa de correio. Não significa. Mas não podem-se fazer manifestações sobre tudo. Não se pode fazer uma manifestação defendendo a morte de pessoas. Isso está proibido porque há outros preceitos constitucionais que proíbem o discurso do ódio. Sobre a questão da islamofobia ou da islamização da Europa, mais uma vez estamos numa campanha de propaganda da extrema-direita com base numa ideia inexistente de substituição populacional e, portanto, quer dizer, aquilo é um conjunto muito grande de disparates. Mas eu temo que, e a manifestação não foi de facto proibida, passou de sítio. Aquilo que aconteceu é que neste momento a manifestação está noutro sítio da cidade que não o Bem Formoso, e eu temo muito dar poderes à Câmara Municipal de Lisboa para decidir o que é que são manifestações ou não manifestações, estando de acordo que uma manifestação de agressão, de ódio, de pôr em causa uma comunidade trabalhadora é uma manifestação que não está no quadro da lei. Eu, sobre a questão da manifestação do Porto, não vou falar, subscrevo tudo o que foi dito, já não subscrevo a questão de, digamos, de haver delito de opinião que permita de alguma forma proibir manifestações. Acho que isso é abrir um precedente que permite um dia que, por exemplo, eu, que sou comunista, possa ver uma manifestação promovida por mim ou por camaradas meus proibida porque advogo ideias que são consideradas criminosas por alguém. E, portanto, não aceito esse tipo de... É abrir um precedente que acaba sempre por se virar contra quem defende a liberdade. E portanto, o que importa para mim é denunciar os tipos que promovem denunciar politicamente os tipos que promovem esta manifestação. Por exemplo, o Sr. Mário Machado, que é um criminoso, que foi condenado em 97 por envolvimento no assassinato de Alcide Monteiro, em 2006 por ter entrado no escritório de um advogado para cobrar uma dívida, em 2007 por posse ilegal de arma, em 2008 por discriminação racial, coação agravada, posse de arma ilegal, ameaça de dano e ofensa à integridade física qualificada, em 2009 por sequestro, roubo e coação, teve preso 10 anos, e em 2012 o Tribunal Criminal de Loures lá fez agarrou nestas condenações todas e colocou-o de facto só com 10 anos de cadeia, porque ele já ia somar quase 20 e tal. E portanto, é um criminoso, é um convicto nazi, tem a cruz suástica tatuada no corpo, e portanto é este tipo de gente que está a promover este tipo de manifestação. Portanto, que se quiser aliar este tipo de gente, está muito bem entregue, com certeza, e tem toda a minha consideração. Em relação à questão das liberdades,
Eu julgo que há muitos aspectos que sorrateiramente estão a diminuir a nossa liberdade e que, por além, digamos, desta crítica completamente absurda a cartazes de manifestações, temos o poder político a diminuir as nossas liberdades. Temos um poder político na União Europeia que nos proíbe de ver jornais russos e televisão russa. E isto, Pacheco Pereira... Até de exibir bandeiras palestinianas, não é? Ou de exibir bandeiras palestinianas. Temos medidas anti-imigração na Europa cada vez mais duras, cada vez mais na Europa toda, na União Europeia Democrática. Temos na Inglaterra a exportação de imigrantes para o Ruanda. Temos em Portugal jornalistas escutados, seguidos e condenados por violação de segredo de justiça, o Carlos Rodrigues Limas e o Henrique Machado. Temos polícia nas faculdades há muito pouco tempo a deter estudantes a fazer uma palestra sobre ambiente ou um protesto sobre ambiente. Tivemos até dentro do mundo do grande capital e do grande marketing o Paddy Cosgrave a ser demitido porque deu uma opinião política. De facto, isto está a ficar grave e, portanto, acho que temos de fazer qualquer coisa todos para que este progresso da coação política tenha um rápido retorno para garantirmos as liberdades de todos. Posso mudar de assunto? Sim. Estão todos de acordo? Vamos a isso. Vamos a isto. Marcos Mendes falou sobre o problema dos impostos em Portugal. Vamos lá ouvir. Desta situação tem sobretudo a ver com os salários. Todos. Pela Eslovénia, República Checa, Estónia, Espanha, Polónia e Hungria. Só ultrapassámos a Grécia. Porque, evidentemente, a Grécia descobriram-se aquelas fraudes todas e percebeu-se que, afinal, eles não estavam à nossa frente. Ora, isto é um dado que dá para pensar. Estamos a perder. Segundo, consequências desta situação têm sobretudo a ver com os salários. Os salários em Portugal são bastante mais baixos do que na generalidade destes países. Basicamente, pior do que nós, ou seja, com salários mais baixos, só os gregos e os húngaros. Só a Grécia e a Hungria. É a média anual exatamente, em paridade de poder de compra. Em paridade de poder de compra, para ser correto estar aqui a comparar. Ou seja, Portugal está mal. Isto é uma consequência de ter um PIB per capita baixo. Rapidamente, uma das causas desta situação é a carga fiscal. Como aqui vamos ver, com um exemplo do IRC. Em matéria de IRC, que é o imposto que ajuda a atrair investimento. Evidentemente que Portugal perde também para os países de leste. Como ali se vê uma taxa efetiva de IRC de 21,4%. Mas depois temos a Grécia, a Eslovénia, a Chequia, a antiga República Checa, Polónia, Hungria e Estónia, com taxas bastante mais baixas, o que significa que quando um grupo estrangeiro quer decidir se investe em Portugal ou investe num país de leste, vai olhar também para isto. Sim. Vamos começar com o nosso craque em economia, Nuno Ramos de Almeida. Faz favor de dizer. Só para dizer que esta converseta do esforço fiscal é uma enorme tanga, porque assim, ele conseguiu tirar da tabela todos os países que têm uma taxa efetiva de IRC superior. E depois, se formos ler o nome desses países, eles são todos mais desenvolvidos que nós. Não consta que a Suécia, que a Finlândia, que a Dinamarca, que a Itália e a Espanha que lá estavam fossem menos desenvolvidos que nós. E a realidade demonstra que, do ponto de vista médio, Portugal em IRC e em IRS, os estudos demonstram, tem uma taxa menor que a média dos países da Europa e bastante menor que a média dos países da zona euro. Onde nós temos, de facto, impostos muito elevados, é uma coisa que não fala Marcos Mendes, em relação ao IVA, que é um imposto que incide sobretudo sobre as pessoas mais pobres. O nosso problema do nossa política fiscal é que ela é mal distribuída. É mal distribuída. Isto é, há um conjunto de impostos, é preciso perceber que o IVA cobra mais dinheiro que o IRC e o IRS juntos. E, portanto, aquilo que é importante nos impostos, que é cobrado imposto para fazer um esforço do Estado, nos serviços públicos, etc., que funciona como elevador social, que vai minorar as desigualdades sociais, não acontece porque a forma de cobrança de impostos
incide sobretudo nesses impostos indiretos sobre os mais pobres. É óbvio que temos uma situação que quase 40% das pessoas não paga IRS porque não têm dinheiro sequer de pagar IRS, mas são cobrados por um conjunto muito grande de outros impostos. Portanto, esta conversa de que os salários não são altos porque há impostos altos não é real. Eles não são altos porque temos um modelo de desenvolvimento de uma burguesia capitalista que aposta nos salários mais baixos possíveis. E até queriam que fossem ainda mais baixos. E que são muito contentes com a imigração ilegal, porque isso significa que essas pessoas nem têm direitos sociais, podem ser exploradas abaixo do salário mínimo. Portanto, a questão aqui dos impostos está na política que é feita e na igualdade entre as pessoas e utilizar a receita dos impostos, de facto, para melhorar a vida, minorar as desigualdades e permitir que a economia cresça. Sim, é curioso que ele se foca apenas no IRC, ele não se refere ao IRS nesta declaração, e que depois apresenta o argumento em que ele, digamos, seguindo mesmo o raciocínio dele, portanto, não indo para a argumentação que tu acabaste de apresentar, que desmonta o que ele disse, mas mesmo seguindo estritamente o raciocínio dele, ele entra numa contradição insanável, porque diz que o IRC é muito alto e por isso não há investimento estrangeiro. Mas quer dizer, as empresas gastam mais dinheiro a pagar salários. Portugal, como ele próprio mostra, tem os salários mais baixos, isso, ironicamente, atrai o investimento estrangeiro. Portanto, não consigo perceber o raciocínio que, de facto, não funciona. Além de que ter salários baixos é uma má coisa para a economia. Quer dizer, ter salários baixos implica que as pessoas têm menos capacidade de consumir, o que significa que o consumo interno desce, e por isso há menos investimento, menos produção de bens, menos distribuição de coisas, porque a procura é limitada, quer dizer, das leis da oferta, a procura é limitada porque os salários são baixos, a oferta também é limitada. Portanto, a economia te dá sempre um PIB mais pequeno por causa de salários baixos. Portanto, não percebo muito bem este tipo de raciocínios. Percebo, digamos, vem de opções políticas e não propriamente de um raciocínio lógico sustentado naquilo que é a realidade. E já agora, em relação aos países do leste, é preciso não esquecer que aqueles que conseguem ter um PIB superior, também não são todos, de maneira nenhuma, mas grande parte deles são os países que foram ajudados massivamente a seguir à queda do Muro de Berlim por tranches financeiras e investimentos muito superiores ao que nós recebemos quando entramos na União Europeia, porque havia uma ação política, digamos, nomeadamente da Alemanha, da França e dos próprios Estados Unidos, de rapidamente, controlar as riquezas daqueles países através de multinacionais e fazer investimentos para agarrar aquelas populações para não se passarem, digamos, para o outro lado da barricada. Deixa-me só dizer, não é só isso, é que aqueles países são vizinhos da Alemanha, são vizinhos Exatamente. Do centro industrial e económico da Europa. Ia dizer isso, exatamente. E, portanto, fazem parte, e neste momento, aliás, estão todos a sofrer porque a Alemanha está com um arrefecimento grave da sua economia e eles próprios estão a levar com essa crise muito mais do que nós. Por alguma razão, agora, Portugal aparece surpreendentemente com o maior crescimento na União Europeia. Uma das razões é porque, apesar de tudo, está menos dependente diretamente da Alemanha do que muitos destes países. Portanto, tudo isto parece-me bastante mais fácil de explicar do que Marcos Mendes apresentou. Paula, sobre isto. Eu só acrescento a estas reflexões que vocês trouxeram, até porque, enfim, eu confesso que não aprecio muito ou nada estas discussões sobre economia. Porque estou mais do lado que o Nuno estava aqui a trazer, que é obviamente esta questão dos impostos do consumo, a questão dos impostos sobre o trabalho, até porque eu sou freelancer, portanto eu tenho de pagar sinto em cada recibo que passo essa tal carga fiscal, que era aquela que eu gostaria que estivesse a ser repensada e não propriamente esta questão do investimento direto estrangeiro, e trazia aqui a questão da a fonte que está aqui a ser trazida por Marcos Mendes, não é? Este grupo, este BRP, que junta 41 ou mais de 40 grandes grupos empresariais portugueses, não é? Portanto, eu questiono sempre, não é?
qual é que é o propósito, não é, destes números, para onde é que se puxa, porque há números que dizem exatamente que o investimento estrangeiro em Portugal tem vindo a crescer. Portanto, esta para mim não é de todo uma preocupação. Portanto, se formos ver os dados do Eurostat, por exemplo, essa referência é feita em termos de investimento direto estrangeiro. Houve também um estudo que foi publicado, que eu lembro-me que na altura, não sei se terá sido no final do ano passado, creio que sim, que fala sobre essa subida, dando valores de mais de 24% em 2022 face a 2021. Portanto, esta para mim não é uma questão. Se quisermos falar de carga fiscal, acho que é importante que o façamos, mas pensando em quem está mais desprotegido, e para mim são de facto os trabalhadores, os consumidores, e não estes grupos, os tais grupos que Marcos Mendes receia que deem a sola, não é? Que não venham para Portugal. Muito bem, vamos à nossa rubrica Papel Selado. E então o que trazemos hoje aqui é uma entrevista que Durão Barroso deu ao Jornal Expresso, onde ele quase que se perfila como um pré-candidato a ser candidato a Presidente da República, mas eu, enfim, é uma ambição pessoal que será legítima, espero que não se concretize, mas isso é a minha opinião pessoal. Mas eu queria focar-me em dois aspectos, em duas coisas que ele fala na sua entrevista. Uma é sobre o seu legado como o primeiro português a liderar a União Europeia, quando ele foi Presidente da Comissão Europeia, em que ele diz que levou uma sensibilidade portuguesa para aquelas funções, que com um holandês teria sido diferente aquilo que se passou no tempo da Troika em Portugal, e gabou-se de ele ter tido tentativas de persuadir Angela Merkel, que era na altura a chanceler na Alemanha, a ser mais generosa nas extensões da maturidade e nas reduções de juros aos países sob programa como Portugal, ou às intervenções financeiras que houve. E outra coisa que eu também destacaria era ele dizer que a direita não deve ter medo de palavras como família ou patriotismo. Eu, por mim, gostava de dizer, se me permitem, duas ou três coisas. Uma é que eu não me lembro de Durão Barroso ter qualquer utilidade prática no tempo da Troika. Pelo contrário, quer dizer, acho que eu... é verdade, eu falei com vários, por causa de um livro que fiz, com vários intervenientes nas negociações com a Troika, e claro que aqueles que são do PSD dizem, não, Durão Barroso ajudou, isto é o que dizem ONU, mas depois na prática dizem que de facto não, quer dizer, a Troika chegou cá, impôs, ditou e toda a gente disse amém, toda a gente que estava no poder, não é? Disse amém ao que lá se passou. Não me lembro de Durão Barroso ter tido qualquer utilidade para impedir que Portugal fosse espoliado, que é a palavra, como foi durante o tempo da Troika. E, portanto, acho que tentar reescrever a história nessa altura me parece um bocado estranho. Depois, ele orgulhar-se do legado que deixou na Comissão Europeia, também me parece que não tem muita legitimidade para isso, porque a Europa entrou por uma deriva que está a levar à situação atual, e foi no tempo dele, de completa submissão em relação aos interesses dos Estados Unidos e de uma tentativa de relações com os países mais fracos, como a Grécia e Portugal, que criou maiores injustiças dentro da União Europeia. E, sobretudo, um Presidente da Comissão Europeia que depois sai diretamente dessa função para a Goldman Sachs, uma das entidades financeiras responsáveis pela crise de 2008, que teve depois também a ver, certamente, com a crise que aconteceu em Portugal em 2010, parece-me um currículo bastante triste para quem quer que o seu passado seja recordado com respeito. E outra coisa é esta questão das palavras da família e do patriotismo. Eu sou comunista e o meu partido tem lá no programa que é patriota. Não sei porque é que o patriotismo e a família hão de ser um património exclusivo da direita. Acho que Durão Barroso, sobre isso, também está a ser
como ele muito bem sabe, abusivo. Que têm Vossas Excelências a dizer? Vamos começar pelo Nuno. Posso ser eu? Pode. Posso ser eu? Quer dizer, eu acho que falar de patriotismo como se fosse comum à esquerda e à direita não são supostamente a mesma coisa. Mesmo que eu não seja muito favorável à ideia à palavra em si, eu acho que entendo, no caso dos comunistas, como sendo de autodeterminação e anti-imperialista. E no caso da direita, esse patriotismo não tem rigorosamente nada a ver com isso. É quanto muito uma identidade nacionalista que exclui quem cá vive e quem trabalha, que supostamente não tem nem a nacionalidade certa, nem a cor certa para eles. Portanto, acho que não tem nada a ver, não há nenhum exclusivo aí, há uma ideia completamente diferente. Aquilo que me lembro de Durão Barroso, para além de ter sido do MRPP e, portanto, manter um certo antipecipismo desde o início ao fim da sua carreira, que espero que seja longa, aí é coerente. Daí não lhe dê muitos frutos, é que Durão Barroso foi o tipo da Cimeira das Lajes. Foi o tipo que juntou um conjunto de líderes do mundo ocidental que nos explicavam que havia armas de destruição maciça no Iraque e que iam conquistar a democracia para o Iraque e colocar uma situação melhor no Iraque. Bom, a realidade é que mais de 1 milhão de mortos depois, aquilo é o que é, e Durão Barroso tem as mãos com o sangue dessas pessoas. Paula? Pedro, quando tu partilhaste a entrevista e, enfim, a primeira coisa que se lê naturalmente é o título, a minha reação foi logo, pronto, lá vem este candidatar-se, não é? A Belém. Portanto, foi exatamente aquilo que estavas aqui a trazer, que também não vejo com bons olhos, porque não tenho boas memórias, sendo que a primeira que me surge é justamente essa, da Cimeira da Base das Lajes, mas há aqui outra que eu destacaria nesta entrevista, que é a questão do existir menos entusiasmo pela política, não é? Que a função desvalorizou-se, a qualidade deteriorou-se, e só faltou ele dizer que foi porque ele já não está lá. Portanto, e em relação a esta questão da pátria e da família, eu acho que ele esqueceu-se de Deus. Portanto, houve ali um momento em que ele estava quase para Deus e a coisa não saiu. Mas, enfim, acho que é Durão Barroso a falar como alguém que tem zero responsabilidades para a situação em que vivemos, portanto, parece pela política que não teve responsabilidades políticas e está ali, diante do espelho, aqueles espelhos distorcidos, não é? A fazer uma leitura que eu acho que é completamente irrealista daquela, e também daquelas que foram os seus contributos para a política portuguesa, portanto, na oposição, e pronto, e vou-me candidatar a Belém, portanto, esta entrevista diz exatamente isso para mim. Okay. Eu acho que ele não falou de Deus porque achou que era ele próprio, não é? Estava subentendido, não é? Que ele é Deus, sim. Bom, e com esta nos vamos ver se para a semana não faltamos. Abraços e passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.